Vamos lá, gente. Ó, nós aqui de novo é da nossa conta. Vem aqui, Jorginho. Tamo junto. Que eu vou aqui direto. Esse aqui é meu querido amigo Jorge. Grande Jorginho Freire. Vamos pensar logo, pô, Jorginho Freire não é o famoso também, que nem você é seu pai, né? Que é gente boa. Esse é mais famoso. Esse é mais famoso, seguramente. Eu só aprendi de feiticeiro junto desse aí. Esse é um craque. Então, esse episódio de hoje a gente traz exatamente esse grande amigo meu de longas datas, né? E sócios também exatamente da, vai falar aqui da Humanidade, né? A editora Humanidade. Hoje, Jorge, empresário nato, desde que eu conheci ele já empreendendo nesse país, com várias histórias. Pode até passar por elas também um pouquinho, Jorge. Foi um prazer, Paulo. Né? Com a história sua trajetória lá. Com 17 anos, o primeiro negócio. Com Álvaro Cunha, né? Então, Jorginho é empresário. Vamos entrar nesse papo logo cabeça, que é prazer. Bom, né? Que a gente já sabe que tem muita coisa que é da nossa conta. 17 anos. 17 anos, uma fabriqueta de produto químico, que você conheceu depois, chamado Beck, Bahia Especialidades Química Limitada. Acho que você chegou a interagir com a Beck. A gente montou a Beck, Álvaro Cunha? Álvaro Cunha. Álvaro Cunha, que depois foi exatamente o CEO da toda a área da petroquímica e química da Odebrecht passou por Álvaro também. Álvaro também foi. E a irmã dele, Celina, e o outro irmão, Ed, Carlos Eduardo, tocavam esse projeto depois, e eu era sócio deles. A gente tinha duas linhas, basicamente, uma linha industrial e uma linha mais doméstica. A linha doméstica fazia produto para carro. Produto químico. Produto para carro, para limpar banco, limpar que ano? Carro. Ô, Paulinho. 17. Você tinha 17 anos. Quantos você tem? Eu nasci em 65, então vamos aí para 75, 82, 83, por aí. É isso aí. Eu chegando na faculdade de Economia e Administração e montando e a empresa rodando já. Maravilha. A gente tinha a fábrica em Itinga, e o escritório no Centro Empresarial Guatemi. Então a gente vai ter uma história de empreendedor no nosso país. Começou por aí. Aí dessa fábrica... dessa fábrica a gente foi pulando algumas coisas, mas assim, o mais forte foi uma sociedade com a Motorola. No Brasil, você só tinha o gente, é importante você entender o que é isso. Eu expliquei essa Motorola, porque a gente assim, o pessoal que vai entender de Motorola, gente, já é coisa nova. A Motorola já é... Imagina que a gente vai conhecer, lembrar aquele celularzão, aquele que parecia um tijolo. PT550, aquele negócio do... PT550. Na época não tinha nem celular, o cabelo branco, né? Então o que é que aconteceu? A gente tinha... No Brasil tinha um bip, ou seja, se você queria mandar recado para alguém, especialmente médico, mas todo mundo, tinha um tijolão que você botava na cintura, o cara ligava para a central bip, né? E dizia assim, quero mandar uma mensagem para Paulo, o cara escrevia a mensagem, tocava seu bip, você ligava para a central. A gente trouxe um pager, que era alfanumérico. Então, ao invés de você fazer isso tudo, você já... Era um grupo brasileiro, a gente tinha 51% e a Motorola tinha 49%. Era um projeto nacional, a gente estava aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Curitiba, enfim, no Brasil todo, né? E aí o que você fazia? Você mandava para o computador e já chegava a mensagem, né? E o computador ainda muito incipiente, né? Você tinha redes muito pequenas ainda. O pager funcionava em cima de rádio. Era uma frequência 900, que era nacional da Motorola, e a frequência 400. Aí foi no Brasil todo e era um super desafio, porque... Bom, vamos pensar o seguinte, a gente era o precursor do WhatsApp, né? Você estava mandando mensagem de texto. Então é melhor mesmo pensar assim. A gente estava trazendo o WhatsApp quando ninguém pensava nisso, porque você mandava mensagem de texto. No primeiro momento você ligava e a pessoa digitava a mensagem, logo depois a gente já conseguia mandar direto, era chamado pager two-way. Você mandava do seu pager, então você respondia. E aí essa mudança do Motorola... Isso veio um pouquinho antes do celular. Aí nessa época, essa empresa, a gente... tinha uma discussão muito grande entre alguns acionistas, o pessoal foi numa linha de ver para que lado, e a gente, não vou entrar em discussão, a gente vendeu as cotas da gente. Então você ia vendendo, você entrava, vendia... Muitas vezes a oportunidade da venda era melhor para o negócio e para o fundador fazia sentido, né? Eu estava sempre inquieto, essa vontade da gente de atender alguma necessidade que você enxerga que é grande, se eu posso ajudar de alguma forma, eu posso transformar de alguma forma. Isso é importante que você disse, que eu queria que vocês prestassem atenção. Né? Que eu diga de novo, se a gente está inquieto, que nós estamos sempre buscando uma forma de tornar as coisas melhores, né? Atender uma necessidade específica. Esse é o espírito de quem empreende, sim. Né? No Brasil, de quem verdadeiramente é empreendedor. Essa frase não poderia passar despercebida. A gente sempre está inquieto porque nós estamos buscando prestar algum serviço para trazer coisas melhores para a sociedade. Isso é a definição muito legal de quem tem no seu DNA
o empreendedorismo. Mas digamos. Existe um conceito assim, que eu acho muito forte, é muito sua cara também, que é o espírito de servir. É a gente entender que você pode prestar um serviço, você se sente motivado a prestar um serviço para que a pessoa que está do seu lado esteja melhor, para que a comunidade onde você pertence seja melhor. Então, esse espírito de servir, essa inquietude, uma inquietude serena, tá? Não é porque a gente está satisfeito com o que está fazendo. Espírito de servir. Doutor Espírito de Norberto Odebrecht. Doutor Norberto é um exemplo vivo disso. Você é muito forte nisso também, irmão. Você tem isso muito forte. Eu aprecio muito isso. Essa vontade da gente tornar as pessoas, deixar as pessoas mais confortáveis, deixar a vida mais fácil, de ajudar, estender a mão para quem está precisando. Nem sempre por mérito da pessoa, mas assim, nossa, você faz por um compromisso seu com você mesmo, né? É o que você acredita efetivamente, né? Então, eu acho que isso transforma muito Eu vou voltar na Motorola para a gente continuar, mas eu me lembrei agora que nossa história, esse papo vai ser bom, porque é um papo cabeça mesmo, é um papo tranquilo. Sim, sim. Eu gostaria de estar tomando até um vinhozinho com o Jorginho para falar sobre isso, mas ele não bebe. Nós temos que tomar por nós dois, você sabe, né? Agora eu não bebo, mas eu entro no clima e no dia seguinte esqueço tudo, entendeu? Eu sou um cara que faz a minha parte. Essa vale a pena contar. Jorginho, o outro amigo nosso, sim, Manuel Carnaúba, e outro amigo nosso, né, Carlos, que é outro amigo nosso, a gente, numa farra, na casa de praia, se divertindo pra caramba, e Jorginho não bebe. E eu e meus dois amigos mais, né, o Carlos e Manuel, a gente tomamos todas. E aí, quando chegou as esposas, não estavam muito satisfeitas. E quando chegou no outro dia, de manhã cedo, no café da manhã, aí, como o Jorginho não bebia, então o Jorginho era a única testemunha, né, para poder dizer para nós que nós tínhamos feito as coisas erradas. E aí, quando a mulher desse meu amigo perguntou: pô, que absurdo que vocês fez, hein, Jorginho? Aí Jorginho fez assim: meu Deus do céu, que dor de cabeça, eu não me lembro de nada dessa ressaca. O mínimo que quem não bebe pode fazer é entrar no clima e esquecer de tudo no dia seguinte. É o mínimo, entendeu? Não cooperar com a ressaca moral, né? Não. Ressaca moral a gente tem que esquecer. Não vale a pena. Vai voltar aqui depois desse papo aqui, que já foi intervalo da propaganda para tocar o barco. Aí estamos falando da TEL, mas antes da TEL seria da Motorola. Que na TEL a gente vai chegar na nossa convivência com o doutor Norberto, doutor Vito. Sim. Vitor Gradinho. Vitor Gradinho. Fantástico. Então a gente teve a oportunidade de ter promovido pela Braskem, na liderança de Bernardo Gradinho, que tinha nele, na veia dele também, essa ideia sempre lado social, de servir, como o doutor Norberto traz na TEL. Tinha DNA, a TEL no DNA já. Tinha, não tem, né? Porque Bernardo está aí, quem não está aí mais é o doutor Vitor. Bernardo está aí. E Bernardo está jogando duro e trabalhando bem. Um abração para você quando assistir esse vídeo com nós dois. É isso aí. E eu vou ter a oportunidade também de recebê-lo aqui e a gente bater esse papo cabeça. Vamos lá, depois da Motorola. Depois da Motorola veio a Trilha, o call center da gente aqui. Pronto, essa aí. Nós montamos um call center. Aí eu já começo a participar. Você já participou. Aí montamos um call center, aí eu tô falando, tive alguma coisa ou outra no meio do caminho aí, por exemplo, um assunto que a gente eu cheguei cedo demais, energia solar. Energia solar hoje é a bola da vez, né? Já se fala, já tá até passando o tempo. Mas quando a gente chegou era muito caro, era muito difícil, eu enxergava que a energia alternativa era um caminho mais viável, um caminho que construía, que tinha uma curva de aceleração. Imagina, já se falava na energia. Isso lá atrás. Aí, só que era uma parceria com a Siemens, só que o projeto tudo era muito caro, tudo era muito difícil. Aí eu plantei algumas sementes. Essa Siemens, que é a mesma Siemens internacional. A mesma Siemens internacional. Potência. Sim. Aí montamos esse conceito, só que eu achei que estava muito cedo. Eu digo, as pessoas não estavam preparadas para isso. Eu comecei a analisar um outro negócio, que foi com os Alta e Tereza a montagem da Trilha, que era um call center. Minha comadre, Tereza Paim, hoje da casa Tereza Paim, grande chefe, espetacular, empresária nata, nasceu na veia, né? Ela tem não só a casa de Tereza, como várias outras coisas, farinha, exportação. Uma linha industrial de farinha, e é uma ativista da função social da empresa, apoia todo o movimento Via Cidadã, o movimento que a gente faz, entende claramente o que nós vamos fazer hoje para transformar a nossa nação,
é da nossa conta, É, participa de tudo. E a minha comadre, né? Nossa, Nossa comadre. Ah, também é o verdade. filho mais a gente tem novo isso dela é meu comum, afilhado. meu Tem irmão, é mais verdade. isso em Você comum, né? é padrinho do filho João de Paulo, Madion, e eu sou padrinho de de Aline. Aline, sim. Essa grande... É verdade. Ela hoje é importante. Sim, sim. É isso aí, irmão. É isso aí. Mas conte, aí da Cimes... Sim, aí a gente foi montar o call center, né? Na verdade, a ideia original, quando a gente montou a trilha, não tinha nada de call center estruturado. Então a gente resolveu montar uma empresa que a gente comprava plataforma, na verdade a gente vendia plataforma chamada URA, Unidade de Resposta Audível. Era tão cedo esse mercado, era tão novo, que não tinha tradução em português ainda. Você chamava de IVR, Interactive Voice Response, que é essa URA mesmo. Então o que você faz? Quando você liga e alguém, o número, uma central atende. Call center. Mas na verdade não era um call center ainda, era uma central que dizia assim: você quer falar com não sei quem? Aperte tanto. Se você quer deixar alguma coisa, se você navegar, você tinha uma árvore de navegação. Era uma automação. Mas deixa eu explicar a É vocês um direitinho, precursor da IA também, né? porque se vocês forem só ouvir Jorginho falar, vai ficar difícil da gente compreender o que está dizendo. O importante e o bom da nossa conta dessa vez é a gente pegar uma história Sim, sim. de um rapaz jovem, empreendedor, com espírito empreendedor, com espírito de servir, e vocês começam a perceber como você sempre tem uma cabeça muito avançada, Jorginho, você sempre esteve... Veja bem, olha o que você já falou aqui, nós já falamos aqui na química, Sim, sim. depois você foi para energia solar, depois você vai para comunicação, call center. Sim. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, você presta atenção que você está sempre buscando uma atividade nova, com a capacidade de investimento, de olhar, de construir, realizar, passar, né, no momento certo, e abrir de novo para as oportunidades, mas dizer como a gente não fica preso, como se fosse o seguinte: eu vou ter uma padaria, então eu só vou ter uma padaria. E vai ser uma padaria, 2 padarias, 3 padarias. Eu vou ter. Que é importante também, não estou dizendo que não é. Eu estou falando da capacidade da inovação. Não sei se você entende. Você está sempre buscando a inovação. O que é que, como você falou no início da nossa conversa. Inquietude, né? Essa vontade. Mas a ideia é o seguinte: o que é que eu posso fazer para melhorar a prestação de serviço da sociedade? Como eu posso servir melhor? Mas vamos, continua. Não, pois é, aí a gente comprou. A gente vendia, representava uma empresa que tinha essa URA, essa unidade de resposta audível, essa plataforma de navegação, tinha as árvores para navegar. Só que a gente não conseguia vender porque o povo não conhecia. Quando você ouvia uma mensagem de voz naquela época, a mensagem normalmente era: sinto muito, seu mais está ocupado, ligue mais tarde. O cara não parava para ouvir aperte 1, aperte 2, aperte 3. E a gente acreditava tanto no produto que a gente falou: vamos fazer o seguinte, ao invés de vender, nós compramos uma. Começamos a alugar e entendemos que quando a árvore era grande, eu precisava ter alguém que desse suporte. Aí começaram a chegar os operadores. Assim nasceu o call center. Aí a trilha começou assim, tinha uma plataforma tecnológica e tinha por trás um time de telemarketing. Quantas tinham no Brasil fazendo isso? Olha, foi muito no começo, né? A maior do Brasil chamava 4A, que foi a maior do Brasil o tempo todo. Nós chegamos a ser a 4ª do Brasil, né? Pra você ter uma ideia, a gente tinha naquela época... Ou seja, aquele vai de ligar para alguém e dizer assim: alô, aperte 1, aperte 2, vocês começou aí. A gente começou com isso. O cara ligar e você navegava diretamente na plataforma e às vezes para algum serviço, né? Às vezes, por exemplo, o saque, o governo da Bahia lançou o saque, então a pessoa queria agendar para tirar uma carteira de identidade. Você ligava... Saque, gente, o saque foi uma grande sacada. Foi uma grande sacada do Estado da Bahia. O trabalho realmente que a gente pode elogiar. Né, o Estado. Referência no Brasil todo, fora do Brasil. Exatamente, de serviços com eficiência. Sim, sim. Então, eu acredito que a gente precisa reconhecer né, que também, sim, serviços, veja bem, públicos com eficiência. Né? Então, a gente não está fazendo aqui, são serviços que são realmente públicos, mas que você tem a tecnologia, que você também consegue, com a inovação, você consegue atender melhor a população brasileira. Isso é o que a gente espera até hoje, né? A gente espera até hoje das nossas instituições públicas. Isso. Mas vamos lá, diga aí. Aí, por exemplo, esses serviços começaram a prosperar e a gente começou a crescer, né? Na época, tinha as grandes centrais ainda eram públicas de telefonia, então você tinha telefone quebrado, era um número específico. Se eu queria descobrir seu telefone, eu ligava para 102, que era auxiliarista. Tinha 156. Então, nós já tínhamos as páginas amarelas ainda. Tínhamos as páginas amarelas ainda. Desse tamanho aqui. Só que você começou a substituir, era um tijolo. A gente começou a substituir aquilo por um número que você ligava e perguntava o telefone, né? Que era 102. Aí a gente começou a atender 156. Isso os serviços públicos, fora os privados, né? Bancos,
ações específicas. Aí eu posso dizer, você vendeu essa trilha, inclusive eu perdi um bom dinheiro. Eu ofereci. Você ofereceu, e eu tive a oportunidade de comprar 20%. Cheguei a tocar o barco, mas depois eu cheguei na empresa, aí meu irmão ficou chateado, meu sócio, eu voltei para você. Jorginho, não vou brigar com meu irmão, não, ele não quer e tal. Eu não vou. Aí você, depois de um mês depois, vendeu por 10 vezes mais caro e eu perdi 10 vezes mais do que eu devia ter comprado. Nós vendemos. Perdi um negoção, velho. Eu dizia, Paulo, eu tô precisando aqui de 20%, você compra e eu compro. Achei excelente negócio. Aí vamos fechar negócio. Aí eu fui lá, meu irmão, fechou o negócio ali e tal. Aí que negócio é maluco? Aí tá bom, Jorginho, deixa eu lá. Jorginho, não vai dar problema, não. Vamos resolver mais tarde esse negócio aí, porque meu irmão não quer e tal. Aí Jorginho vendeu por 10 E você chegou preocupado. Tipo, de certa forma, eu falei que queria, mas eu não digo, pô, mas relaxa. Relaxa, eu vou vender para outra aí, que deve mais você vai perder. Não. E andou. E perdi, mas perdi feliz. Você deu bem pra caramba. A gente vendeu para Atento, que hoje é uma referência grande, que comprou a Trilha, que era a nossa empresa. Pra você ter uma ideia, nós vendemos 99, se eu não me engano. Naquele ano, a gente atendeu 43 milhões de ligações. Estamos falando de lá atrás, né? Atendeu, fora as ligações geradas. Que ano era? 99. A Trilha foi de 94 a 99. Foram 5 anos de empresa. A gente fez junto Quantos com os Alta anos e com Tereza. Tem Super B? 24. Super B é o filho dele. Meu filho. Que eu vou contar essa história que é boa também, que a gente estava lá nesse lugar. E a gente tinha lá uma criaçãozinha pequena de cordeiros, né? Cordeiros pequenos e tal. Devia ter uns 30 só. Que era só para deixar ali perto, no curral. E Super B, que é o primeiro filho dele, o segundo filho dele. Né? Ele chegou lá, estava com a gente, com a Aline, aí ele entrou no curral. E aí os cordeiros, o bode de cordeiro, ia bater nele. Foi partir da direção dele. Partiu pra cima dele, daí virou, fez o que é. Yeah! Vai encarar, vem encarar. O cordeiro tomou um susto, acho que vai esperar. Esse cara é doido. A gente tira o menino daí. Pelo amor de Deus, né? Puxou o tio. Esse espírito intrépido assim, ele puxou ao amigo aí, irmão, ao tio aí. Mas diga, meu amigo. Aí depois da trilha. Deixa eu pensar aqui. A gente fez da trilha, eu parei, analisei alguns negócios e a gente acabou. Depois da trilha, eu participei de alguns conselhos, fiz um pouco de consultoria. Depois montei. Nós montamos a Humanidade. Mas tinha duas coisas: tinha Humanidades e tinha uma empresa de tecnologia. Nós montamos juntos. Né? Também. A Humanidade, assim, já era sempre essa provocação nossa de fazer um mundo melhor. De transformar. Aí agora chegou na parte de transformar. Que a gente vai formar, transformar. Conta, aí vai ter a ver exatamente com isso. Como é que era? Informar, formar, transformar. Era o lema da Humanidade. É exatamente a Humanidades, que é a editora que fez exatamente esses 2 livros nossos aqui. Temos esse orgulho, essa responsabilidade. E aí é da nossa conta e da cidadã. Humanidades é a editora que fez isso aqui. A editora é exatamente Jorginho aí, toca o barco, né? A gente tem uma relação boa com o DNA aí, né? Esses livros que a gente fez e fez os também de Tati, né? Tatiana é minha filha, que fez os livrozinhos lindos sobre a noção de família. Super Vovô fez a super homenagem ao pai, linda e merecida, a mãe. Sou eu, viu? Anitta, tinha também uma mulher extraordinária, a Tati fez uma homenagem. E o irmão. E o irmão, o Júnior. Ele tá fazendo outros também, mas é que eu não posso falar. Eu soube. É isso mesmo. Mas Humanidades nasceu, gente, exatamente com esse espírito. Veja bem, eu empresário, com a Sazil, todo mundo conhece a Sazil, conhece a história da Sazil, está no meu livro, né? 2011, quando nós tivemos aquele absurdo, daquele tsunami de erros, exatamente dos órgãos controladores e fiscalizadores do nosso país, né? Quando a gente teve a operação intitulada Operação Alquimia, onde eu era o líder de uma organização criminosa internacional bilionária. Esta operação foi que criou o propósito, né, hoje, que a gente tem, de criar uma fundação, Paulo Cavalcante, de ter exatamente uma certificação, SEJASCOM, de ter uma certificação da gestão, né, com a consciência da função social da empresa, mas o maior objetivo disso é a gente
proteger a pessoa jurídica, né? Baseada na Constituição Federal, no artigo 170, que tem função social. Né? Ela que é a mantenedora dos tributos, ela que dá oportunidade de emprego, as pessoas jurídicas que fazem com que o Brasil tenha, no seu artigo 170, as mesmas obrigações que o Estado tem. Solidariedade, assistencialismo, bem-estar social, desenvolvimento econômico, sim, tecnologia, sim. Tudo está lá no artigo 170 como sendo função social da empresa. Empresa é de empresários. Empresários criam empresas. São esses pensamentos aqui. E nós, Jorginho e eu, já achávamos naquela época que a educação é o caminho. A grande via de transformação. A grande via de transformação. Isso. Então, dá ferramenta, ajuda a conscientizar, ajuda a descobrir e ajuda a fazer, né? Aí a gente tem que lembrar aqui também de uma pessoa espetacular, que Kátia e Jonar. Sim. Jonar, sim. Jonar com uma coleção maravilhosa também, que era a gente rebatizou junto com ele, chamada Lei C. Lei C. Lei C é uma coleção onde a gente convida o aluno. Mas antes eles tinham a coleção Estação das Formas. É isso. Porque chamava Estação Leitura. Estação Leitura. Estação das Formas era a humanidade. Nós transformamos na curva do tempo a Estação das Formas em humanidades e o Estação Leitura virou Lei C, que é esse projeto de convite à coautoria, onde o aluno, quer dizer, onde o leitor, né, ele passa a ser também autor. Então os livros vêm meio cheios, entre aspas, meio vazios, eles vêm com começo, meio fim estruturado, mas a gente convida o menino, a menina, convida o jovem a construir junto a história, construir o aprendizado. Tocando sempre em temas que são estruturantes, temas de geração de valor. Por exemplo, tem um livro que eu adoro, para crianças, né, no início, né, do fundamental, nos iniciais, chamado Lua, de pré-escola, chamado Lua. Lua é uma menina cega, né? Então a gente convida os meninos a criarem um livro para que Lua possa ler. Então você fala da chuva, então os meninos colavam algodão, colavam arroz para mostrar a chuva caindo. Então você convida a criança a se colocar no lugar de alguém que vive uma situação específica, sem nenhum tipo de julgamento, a não ser o conceito de abraçar, de inserir. Então e sempre foi um sucesso, né? A gente tem obras na coleção, na editora que... Inclusive, ela era dentro da escola pública de Salvador, por exemplo. Salvador, Camaçari, fomos para Fortaleza, né? Pegamos vários lugares, Que essa coleção ela era negociada e colocada, e as crianças... Veja o que eu digo é o seguinte, Jorginho, e aí vem o nosso papo cabeça, vem a nossa provocação, vem o que é da nossa conta. Né? Veja que lá atrás, 2 empresários, mais ainda os outros, que também faziam parte, eram sócios da gente também, pensavam, e principalmente eles, que eram professores, autores, inclusive até hoje eles fazem um trabalho magnífico, também existe as empresas de Kátia, e ela faz um trabalho belíssimo, inclusive na América do Sul. Tá? É bom a gente lembrar disso. Um abraço para você também, Kátia. Kátia merece, Jonar, sim, merece. Kátia é muito especial. Todos vocês, especial, carinho especial. E aí o que acontece? A ideia e a solução a gente já buscava, já tinha construído e já aplicava. Sim. Olha que coisa interessante. Sim. E já ali a gente teve que ser vencido pela estrutura, pelo que chama hoje de sistema. Sim, foi. Este é o lado mais sério, né, da cultura do nosso país. Você veja que a gente já tinha o desenvolvimento, esses professores que tinham capacidade técnica, sensibilidade, já tinham desenvolvido uma coleção espetacular para despertar na criança esse sentimento de construir, de cidadania, de consciência, de avaliação analítica, crítica, e sem nada de polarização de nós contra eles, da defesa do negro, da defesa, sem conceito, sem partido, sem criar o nós contra eles, sem aquela questão de falar se a criança era homossexual ou não era, e nada disso. A criança ele a tratava
com a pessoa cega, com as diferenças, normalmente construindo soluções. E entendendo que era isso que existia. Veja bem, e se ela estivesse aqui, ela daria uma aula como você pode me ajudar, que você é professor, não sou. Você não, que é isso. Você pode até me ajudar nisso, me ajudar nisso aí, eu quero que me ajude mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para dizer o seguinte, e naquele momento já existia uma decisão nossa, acertada, de não ceder ao errado. Seria abrir mão do que nós somos, né? Do que nós acreditamos. Sem abrir mão dos valores, da dignidade, dos valores, princípios que a gente acredita. E que estão defendidos no próprio trabalho que a gente faz. Né? Você pegar um livro, pegar uma coleção. E aí, Paulinho, deixa eu aproveitar um pouquinho para falar também, assim, além de Cátia e Joná, que ajudaram a gente lançando o projeto, aí chegaram nomes também que somaram muito, né? Pablo Maruto, Pablo tem um trabalho ambiental com Lá Dentro da Mata, com histórias, foi um encantador com música, com tudo, que foi um negócio muito abraçado pelas crianças, a gente também trata desse tema. Pablo Maruto. Rogério e Angélica, que tem uma coleção dentro da nossa editora, né? A gente foi um sucesso sempre estrondoso, que fala de educação financeira com princípios e valores, né? Trata desse assunto para crianças, né? Você está falando de crianças aí de fundamental nos iniciais. Então, com a Diga aí para a gente que é fundamental. Fundamental é o seguinte, você vai lá, você teria crianças de pré-escola, seria 4, 5 anos, depois, bom, isso eu tô meio desafado, tô num mundo muito diferente hoje, mas é um mundo que eu gosto de conhecer. A parte dele hoje está falando de história, Jorginho hoje toca o Bom Consórcio. O Bom Já tem 10 anos. Consórcio. Tem 10 anos. Há 2 anos. Bom Consórcio é exatamente o que é que faz o Bom Consórcio? Bom Consórcio, a gente montou o Bom Consórcio, é o seguinte, o mercado de consórcio é um mercado forte, cresce no Brasil há mais de 60 anos, movimenta bilhões, literalmente bilhões, só que a gente descobriu há 10 anos atrás que você tinha uma dificuldade, uma fragilidade muito grande. Quando o cara queria sair por algum motivo, ele tinha o direito a receber, ele só recebia muitos anos depois. Ele está falando de consórcio mesmo? Consórcio de carro, consórcio de casa, consórcio de tudo, consórcio. Diga. Eu tinha uma carta de consórcio, eu não pagava mais, a carta era excluída, eu tinha um valor para receber no futuro. Mas eu precisava receber antes, esse dinheiro era meu. Eu acabava caindo no mercado informal. Então, nós criamos uma empresa que formalizou esse mercado. Né? Então, quando a gente começou, não tinha esse mercado. As próprias administradoras... Outra inovação. Foi um desafio interessante. Foi um desafio. A gente venceu o primeiro preconceito. Resolveu o problema de preconceito. Era dar liquidez a alguém que precisava de liquidez. Eu tenho direito... tem um valor que é meu, eu não tenho como receber. Paguei o consórcio, agora. Não posso pagar mais, não quero pagar, mas não quero perder meu dinheiro. Como é que eu recebo? Aí você ia lá e comprava esse negócio e esperava. Comprava e esperava. Então, o que a gente fez? A gente montou uma empresa baseada num pilar, que era um dever de casa. Né? Você tem uma plataforma, ter segurança, acompanhar, fazer o dever de casa direito. E num acordo com as administradoras, no sentido, a gente operava junto com os administradores no seguinte, eu tenho uma solução para ser o consorciado. Eu vou tratar esse cara com o respeito que ele merece e vou fazer uma oferta que eu não vou explorar ele como as pessoas que estão no mercado informal estão fazendo. A gente enfrentou muito no começo o preconceito, mas quando o pessoal entendeu que era uma proposta séria, decolou. E qual foi o diferencial da gente? A gente trouxe esse crédito para o mercado financeiro. Os fundos de investimento, a gente olha, existe um direito creditório cujo devedor é um administrador de consórcio. Então você avançou para fazer um fundo de investimento para comprar esse produto, para poder vir, arrumar o dinheiro e fazer esse negócio. Exatamente isso. Parabéns. Então, este é o negócio dele hoje. Nós estamos falando aqui um pouco da história, um pouco de educação, para vocês compreenderem um pouquinho da minha história também, de Jorginho também, entender que aquele empresário, o terceiro maior do Brasil, o quarto maior da América Latina, da Sazil, do grupo de empresas que a gente foi destruído pelo Estado, esse empresário sempre teve, correndo aqui, certo? Esse espírito exatamente de cidadania, de entender que a gente precisa fazer algo, participar e contribuir com as instituições públicas, né, para que a gente possa melhorar a vida do nosso país e produzir mais riqueza ainda. Mas ainda bem, isso que eu estou querendo colocar para vocês. A gente está dizendo que ali já existia e existe, né, impedimentos para boas ideias elas sejam desenvolvidas. Sim. Porque, infelizmente, nós temos que vencer em nosso país uma questão seríssima, né, que é a questão, infelizmente, da corrupção. Isso. Né? É a armadilha do sucesso, né? A corrupção... Você vira vítima de um sistema que você não... Eu tive aqui com o Joaci Góes, e o Joaci Góes disse o seguinte, que eu não concordei na hora, mas depois eu compreendi o que ele quis dizer. Ele disse, do escândalo
do escândalo do Banco Master, Sim. o menos que ele falou, o menos, o que ele daria atenuantes se ficar comprovado que existe efetivamente um crime, que ele daria atenuante ao dono do banco. Avocado. Porque ele disse que como se o empresário ele fosse empurrado, aquela história, Sim. que é que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, ou o gato correndo atrás do rabo, ou o seguinte, a corrupção existe porque o empresário é o corruptor, ou porque o sistema cobra um preço para ele participar, e a gente cria uma cultura, isso é importante, uma cultura, infelizmente, de oportunismo ilegal. Ou seja, a gente criou uma cultura em que a gente pensa que os atalhos para ficar rico, para ganhar dinheiro, é a única solução de pessoa ter sucesso no país. Então, veja bem, é importante entender que a provocação dele em relação a dizer que ele é o menos, ele vai ser, não é que ele seja inocente, não. É o menos culpado em teoria, né? Porque ele quer dizer apenas o seguinte, ele estava ali distribuindo dinheiro, né? De uma coisa, de outra, como instrumento. Eu não sei, eu não posso avaliar nada, porque, como eu disse assim, quem mais defende, né? Eu digo todo santo dia, quem mais defende o direito, né? O contraditório, o direito à defesa, sou eu. Eu sou eu, porque se for só pela mídia, eu estaria acabado. Né? E eu estou dizendo a você que nós convivemos momentos em que a gente tinha. No mínimo direito à dúvida, né? Da dúvida, sim, mas nós tivemos, eu estou dizendo mas eu estou dizendo que a realidade tem que ser dita, sim, claro, e existe. Claro. Né? Existe realmente coisas que são horrorosas. Existe realmente, não existe, olhe bem, não existe escândalo com merenda escolar. Não existe, certo? Com o empresário envolvido, se não tiver um servidor público envolvido. Se não tiver um prefeito, um secretário envolvido. Não existe um escândalo absurdo do INSS se não existir um empresário corrupto, mas também se não existir um funcionário público ou um secretário ou alguém que também faça parte dessa organização criminosa, desse oportunismo baixo e que está impregnado na cultura brasileira. Paulinho, assim, a humanidade é um exemplo interessante disso, né? Você falou bem, quando a gente, de novo, a armadilha do sucesso, né? Quando você começa a dar certo, começa a crescer, começa a escalar, você é avisado por pessoas que entendem que podem ganhar com isso de uma maneira que não é a maneira que a gente respeita, né? É a corrupção mesmo, né? Usando todas as palavras. E aí tem algumas questões, né? Minha opinião, seguinte, nesse sentido, é muito... primeiro, o atalho, ele é absurdo e ele é premiado. As pessoas enriquecem, constroem uma vida em cima disso e esse preço aparentemente não é cobrado, né? A gente não vê efetivamente alguém preso por isso nesse país. E depois a opção de não abraçar esse atalho, de não seguir esse atalho, que nós fizemos, ela tem um preço muito alto. Total. Você vê uma organização que está crescendo, se estruturando, com bom serviço, com um bom serviço, e de repente ela se estagna de alguma maneira, ela encolhe, porque alguém que faz uma coisa que não tem essa qualidade nesse modelo está lá pagando alguém para fazer isso. Então, assim, em relação, o Joaci é sempre provocador, é muito bom estar tá perto dele. Minha visão em relação a essa corrupção é claro que tem várias dimensões, né? Não quero fazer uma análise rasa. Não podemos fazer, nem podemos ser injustos, nem podemos dizer com ninguém. Nem generalizações. Não, nem generalizações. Agora, tem 3 pontos que eu acho que são importantes. Você tem um empresário que é extorquido, você tem um cara que as coisas são arrancadas dele, e você tem um empresário que é corruptor, ou é conivente, ou se beneficia de uma maneira confortável, tá? Então, muita gente constrói patrimônio, constrói em cima de um modelo que quem se nega a construir sua muito mais para chegar lá, tá? O alto da montanha, se você vai no atalho, teoricamente é mais fácil, né? Agora é o que você fala, a ética, a dignidade, o conceito, a segurança. Por exemplo, quando você passou por esse absurdo, essa covardia, eu estava perto sempre, né? Tenho esse privilégio de estar perto de você.
E a sua primeira reação foi a reação de quem não deve, foi de ir pra cima. Claro. Assim, de todo quanto é jeito, e até hoje. O trabalho que é feito é para não deixar que esse tipo de coisa aconteça também com outros. Eu digo, Jorginho, todo santo dia. Eu digo todo santo dia. Hora nenhuma. Em primeiro lugar, eu não acreditava. Sim. Eu achei que era um erro. Né? E quando eu liguei lá da Espanha para cá, eu ligava indignado dizendo isso. Eu vou voltar seus filhos da... E vou dizer o que eu quero ver você dizer na minha cara que eu sou chefe de organização criminosa. E eu achava, acredite, que eu ia chegar aqui e que pronto, se eu mostro meus documentos, mostro tudo, está tudo resolvido. Eu um cidadão inocente, certo? Inocente, acreditando que é assim, não é assim. Inocente estrito senso e lato senso. Não é assim. A verdade é que o sistema ele destrói. Ele destrói sim, e ele tem medo de... Jorginho, veja bem, você encontrou comigo por acaso, coincidência muito grande, quando eu vinha voltando com a Anitta, da Espanha. Nós encontramos em Lisboa. Você estava vindo. E você estava com seu pai, com sua mãe. E meus filhos, minha mulher e meus filhos. Seus filhos, sua mulher. Seus 2 filhos pequenos. Sim. E eu estava voltando no avião que eu avisei que ia voltar, da TAP. Eu liguei para o delegado federal, o Ricardo era Reurich, e disse a ele: eu estou voltando para você me prender, para você dizer que eu sou chefe de organização. E voltei, encontrei você no avião. E ali no avião eu tive a oportunidade de ver naquela revista Veja, e estava lá meu rosto na revista Veja. E a foto da minha ilha, e Ilha do Tesouro, sonegador bilionário. Eu estava sendo totalmente destruído, todos os valores que uma pessoa pode passar. E você do lado, com seus filhos, e a preocupação. Sua grande preocupação foi os meninos, ao verem você chegar e eventualmente estar ser preso, eles ficarem assustados com medo. Eu quero o tio dele. Não deixa, é isso, não deixa os meninos verem. Chega, Paulinho, pelo amor de Deus, Paulinho. Pode ir à frente, eu fui para sair do avião, para esperar os meninos ir embora, para eu poder. E eu me lembro que enquanto a gente conversava, tiravam foto da gente. Assim, exatamente. O pessoal tirava foto. Então, aí a mãe perguntou do meu lado: é o senhor? Eu digo: sou eu. Sou eu que sou esse marginal que está aqui, esse líder de organização criminosa internacional bilionária. Tá? Então ele vem. Você lembra que você foi na empresa, na Humanidade? Juntou todo o time e disse: estão me dizendo isso é uma mentira, eu vou mostrar. Eu não fui só na Humanidade, não. Eu fui em todas as empresas. A primeira coisa que eu fiz quando saí dentro da penitenciária de Preto foi ir na portaria de todas as minhas empresas, falar com os vigias, falar com os funcionários. A primeira coisa que eu fiz foi exatamente convocar uma reunião no hotel, no auditório, para fazer uma audiência pública, para explicar aos bancos, aos meus fornecedores, clientes, que eu não era marginal. Para mostrar meus balanços, meu balanço da minha empresa, a minha história, que eu não devia dar a ninguém, nem devia um tostão de imposto. Mas isso que eu fazia, certo? E que, graças a Deus, pela minha história de vida, meus fornecedores, clientes, os próprios bancos, apesar de cortarem por causa do compliance, né? Compliance vai lá, primeiro corta, depois pergunta para você explicar. É isso. Eu sou até hoje, além de advogado, por causa disso, que eu não era advogado, eu sou pós-graduado em governança corporativa e compliance. Que coisa impressionante. Exatamente para aprender, para me defender. O direito me deu exatamente tudo que eu preciso para saber que a gente precisa urgentemente de uma transformação em nosso país. Urgentemente, a gente precisa mudar a cultura. E esse propósito de vida, ele surge exatamente nesse despertar. Em dizer, gente, não é possível que a Constituição Federal, que é um dos objetivos, as 17 ODS já estão na Constituição desde 88. E a gente vai falar em ODS em 2015. A gente não tem nem consciência do que traz a nossa Constituição Federal brasileira. Mas o que eu quero... ameaça, né? Quando não deveria, né? Exatamente. Ela devia ser uma referência que respalda, não uma ameaça, né? As pessoas têm medo da Constituição. Esse propósito de vida, ele surge a partir dessa tragédia, desse tsunami de erros. Mas o mais importante, Jorginho, que eu quero colocar para você, nesse nosso podcast, nosso, de pessoas que pensam como a gente, com a história que a gente tem, com a testemunha, né? Um da vida do outro, que a partir daí eu criei esse novo propósito, fui escrever isso, sabe que eu tenho dislexia,
Aliás, nós dois uma vez vamos bater um papo sobre o que foi, Jorginho, era Algum bebê ou tema, barbacoa? barbacoa. Aí a gente foi conversar e tal, e a minha dicção, gente, ela é muito pior do que hoje, né? E eu trocava as palavras, eu esqueço o nome das pessoas, números. E Jorginho também não tem uma A dicção. dicção não é meu ponto mais, assim, mais tranquilo, digamos assim. Né? Aí a gente começou a conversar pra caramba, almoçamos e tal. Quando acabou a reunião, a gente fez, vamos lá pro Você escritório. entendeu alguma coisa do que eu disse? Ele, não, também não. Vamos lá pro escritório conversar de novo, porque nós conversamos do zero. Não dá para entender nada. Mas hoje está que vocês estão entendendo. Espero que estejam entendendo Na direitinho. pior das hipóteses, bota na mais devagar. Embaixo, tá, gente? Pra gente poder, né? Estamos melhor, irmão. Estamos falando Mas mais. veja bem, Jorginho. Aí, a partir daí, da Humanidades, que está aí até hoje, com essa ideia, a Humanidades termina sendo um dos suportes que a gente quer dar Sim. a essa ideia da gente ter um marsúpio, Sim. que é o programa que você conhece também. É isso, sim. Você tem o marsúpio, você tem exatamente a ideia da gente fazer as mínimos, as constituições de miúdos, que inclusive muito bem feita, aquela do Senado, é distribuída pelo Senado. Você começa a perceber que as pessoas não precisam ficar reinventando a roda, não. Tem muita coisa boa, né? Muita gente boa no país isso. produzindo cidadania. O que nos falta é a integração dessas pessoas. Por isso nós criamos a rede Via Cidadã. A rede de integração, como você falou no passado do call center, você falou das páginas amarelas, com a IA hoje, a rede, o Movimento Via Cidadão, a propósito é ligar todas as empresas filantrópicas do terceiro setor, do segundo setor, que estão exatamente pensando em como transformar o Brasil, ou tendo uma atitude filantrópica, uma atitude que traga inovação, bem-estar social, elas se conheçam. Então a gente fica um fazendo educação infantil lá no sul do Brasil, outro no norte, outro no centro-oeste. Então a gente precisa fazer com que as pessoas se unam. Você sabe que eu descobri que aqui em Santo Antônio de Jesus existe um observatório social que funciona exatamente aos moldes do que funciona no Paraná. Santo Antônio de Jesus? Santo Antônio de Jesus, espetacular. O observatório social é o exercício da participação cidadã. Maravilhoso. Olha, essa articulação, acho que ela tem duas características muito legais. Primeiro, você fala agregar bons serviços, né? Trazer pessoas de valor para pensarem juntas e ampliar. Depois é você ter uma pauta país, como se costuma falar, né? É você não tratar de temas que você entende que tem dores que são mais comuns e tem soluções para essas dores que podem servir a mais gente. Então, se a gente olha para o lado, você não está reinventando a rota, está inventando alguma outra coisa para atender outra necessidade, né? E tem uma pauta maior, né? Tem um assunto maior do que um tema específico ou uma aspiração específica, né? Você servir uma causa, vamos dizer assim, né? Essa pauta país eu gosto muito dessa Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha... Eu tenho feito muito essa pergunta. Eu acredito, e está no meu livro, eu acredito que se a gente conseguir unir a classe produtiva do Brasil, a gente começa a transformar o nosso país. Sim. Eu acredito que, assim como nós, tem outros empresários brasileiros, e vários existem, fazem excelente trabalho para a transformação do país. Vários fazem lindos trabalhos. Mas a cultura nossa precisa ser transformada. A autoestima de cidadania precisa acontecer. Você vê que a gente tem esse projeto de lei que as pessoas às vezes não entendem. Esse projeto de lei é um projeto de lei solidário. Um projeto de lei popular, usando a Constituição Federal Brasileira, que diz o seguinte, sem reinventar a roda, como eu sempre falo, usando exatamente uma lei cópia de uma lei da França, em que as pessoas jurídicas e físicas, quando fazem doações para as empresas que têm SEBAS, né, que são filantrópicas, como a Irmã Dulce, Santa Casa e tal, terão abatimento no seu imposto de renda a pagar. Ora, mas eu preciso, e fiz de propósito, lei popular. Lei popular exige, eu posso entregar ao deputado federal, mas exige que a população se mobilize, isso é representatividade, isso é exatamente democracia participativa, é isso que eu quero.
para que assine um abaixo-assinado, para que a gente consiga, em 5 estados brasileiros, ter 1.550.000 assinaturas. E acredite, a dificuldade existe. Você que vai ouvir aqui agora a sua live, vai chegar lá e vai assinar, vai entrar, vai ter no QR Code, vai lá e vai assinar, vai entrar no participe.movimentoviacidadã.com.br. Vai fazer isso e vai assinar. Mas a gente não consegue a adesão das próprias instituições que pedem, que tem um call center ligando para a gente, dizendo: tem uma doação para o Instituto do Cego, para a Criança de Câncer, para a Irmã Dulce, para a Santa Casa, para... Essas próprias pessoas não fazem uma campanha como, por exemplo, assine só um projeto de lei popular. Assim. Porque, veja bem, eu dar R$100 a você, R$50, R$10 a você, eu estou lhe dando. Mas, no momento em que eu aprovo uma lei em que o imposto de renda a pagar, como é em outros países, Sim, vai direto para cá, óbvio que a situação da entidade vai mudar. Óbvio que, assim como na França, outros países envolvidos, empresas vão preferir, sim, ver o resultado daquela administração de uma Irmã Dulce, por exemplo, que é inquestionável. Sim, inquestionável. Obra linda. Tá certo? E que fica passando pires e que fica dependendo das emendas parlamentares ou fica dependendo exatamente da fila, que é um absurdo. A fila da morte, a fila da dor. E mesmo o povo que está na fila da morte, na fila da dor, ele tem medo de assinar, com medo de perder para sua família. Vou perder alguma coisa se eu assinar isso aqui? Impressionante. Assim, o analfabetismo, tá certa a palavra? Sim, com certeza. De cidadania que nosso povo brasileiro tem. E aí eu estou dizendo claramente, olhando para a tela, eu estou chamando de infantilidade cidadã, neste caso, não somente aquela pessoa vulnerável, sem condições, que está sendo assistido na fila da dor, pelo Instituto como Irmã Dulce, por exemplo, e que não sabe nem o que fazer. Eu estou dizendo que essa infantilidade está nas instituições, nas gestões das instituições que as representam. Estou dizendo que está na classe produtiva, nas associações, federações e confederações do Brasil, que tem 16 milhões. Essa você tem que gravar. Tinha que levantar e ficar ali gravando, que essa porra você gravar. E pode deixar assim. Eu já falei essa porra, tem 16 milhões de associados. Preste atenção, gente. Isso aí é importante. Deixa gravado essa azul. Grave que isso é importante. Olha bem. Eu estou falando daquela parte que eu falei aqui, dessa parte aqui. Você vai pegar, eu estou dizendo o seguinte: se eu estou insistindo, fiz um projeto de lei popular, um abaixo-assinado, que eu preciso só de 1.550.000 assinaturas em 5 estados brasileiros para esse projeto de lei, e em forma de um abaixo-assinado para a lei popular, para chegar no Congresso Nacional e, a partir de lá, algum deputado acolher, ir para a Comissão de Justiça, e a gente ter a sensação de que o povo brasileiro entendeu, teve consciência cidadã participativa, participou e conseguiu levar um projeto de lei para o Congresso Nacional. Agora eu lhe falo, é isso que tem que prestar atenção. Quando eu falei da infantilidade da nossa associativismo, da nossa classe produtiva, eu estou dizendo por quê? Porque somente 5 confederações brasileiras, CACB, que não tem sistema S, esse daí recebe dinheiro voluntário, mas as outras, CNI, CNA, CNC, CNT, tem sistema S, recebe dinheiro compulsório do nosso pagamento, da nosso pagamento. Essas 5 associações têm de associados, segundo os seus sites, 16 milhões de empreendedores. 16 milhões de empreendedores. Se a gente fizesse
10 projetos de lei popular. Só os donos das empresas que representam associações assinando um único voto. A gente colocaria no Congresso 10 projetos de lei popular. O que eu quero dizer que a gente pode legislar? Nós não temos organização. Pauta país, né? A pauta país falta. São pautas de nação, pautas estruturantes. E é este o meu propósito, Jorginho. É esse meu propósito que eu estou cobrando, pedindo, implorando às confederações que deixe e permita a gente desenvolver isso. E interessante, para a gente cumprir, a CACB já fez isso. A CACB criou uma comissão para isso, da qual eu estou participando dessa comissão, espero conduzi-la a ela, coordenar ela, de estratégia e integração nacional de todas as associações comerciais de toda a rede CACB. O Alfredo Cottardi está fazendo um belíssimo trabalho, uma sorte para nós que somos das associações comerciais, ter um presidente como o presidente Alfredo Cottardi Neto, que tem defendido muito pautas como o Simples Nacional, ele vai mesmo pequeno, ele é um craque, tá? Eu tenho muito orgulho de estar junto com ele. Vejo, por exemplo, a gente tem a sorte de ter hoje o presidente da CNA, que é o João Martins. Camarada também, baiano corajoso, aguerrido, corajoso, de um dos setores mais importantes do nosso país. E temos a sorte de estarmos com o presidente da CNI. Outro baiano aí. Ricardo Albano. É isso aí. Então, não é possível. Eu sei que eu tenho a CNC, que a CNT, que eu tenho certeza absoluta que vão aderir isso também. Mas não é possível que a gente não compreenda que a gente tem uma oportunidade única de abraçar esse país, pelo menos com a classe produtiva, e em vez da gente ficar reclamando em grupo de WhatsApp, certo? Só falando, que a gente passe a ter atitude. Consciência cidadã participativa transformadora. Transformadora só acontece quando a gente participar. Participar precisa de uma coisa que empresário tem. Atitude, planejamento estratégico. Desculpe, Jorginho, o desabafo, mas eu não podia... Ao contrário, nada que eu não esteja a sua inspiração absolutamente conectado, irmão. E acho que o trabalho que se pode fazer, acho que um dos grandes trabalhos que você está fazendo na Fundação, nessas iniciativas, é de fato fazer essa demonstração. É de fato fazer um modelo onde você traga de uma maneira, uma proposta como é feita, concreta e objetiva, que diga o seguinte: essa é uma pauta de nação. Esse assunto aqui, eu entendo que a Confederação da Indústria, que faz muito bem feito a defesa do interesse da indústria, mas há interesses que estão na indústria e são transversais para um país. Por exemplo, a saúde, por exemplo, a educação, por exemplo. E se essas confederações, de novo, mobilizam seus membros e abraçam essas causas, elas trazem um empoderamento para o povo, um empoderamento para o cidadão, né, que é necessário, que assim, é muito fácil a gente reclamar, né? É muito confortável a gente reclamar, mas boa parte dessas reclamações ela tem duas questões. Primeiro, é uma reclamação medrosa no sentido de que eu não quero perder um status quo que eu não concordo, mas me atende. Então, por exemplo, o Bolsa Família é um tema interessante. O Bolsa Família é absolutamente meritório para quem precisa de um Bolsa Família, mas ele não é estruturante para que o cara deixe de precisar. Não dá porta de saída. Você tinha que pegar o cara e dar ele de fato porque ele precisa, mas a não ameaçá-lo com tirar, e sim ajudá-lo a não precisar, para que essa saída fosse natural. Parabéns, e você pudesse reverberar essa foi isso. 10. Então, entendeu? Não ameaçá-lo a... porque hoje é uma ameaça. Você vira refém de uma circunstância. E, pô, eu vivo disso, então eu não posso me empregar, ter uma carteira assinada, eu não posso para formalidade, nem eu perco minha Bolsa Família. Ao contrário, você tem que entender, olha, se você pode tirar nesse outro caminho que você não quer ir, muito mais você ter uma Bolsa Família de vários aspectos. E deixar, inclusive, esse recurso ir para alguém que, de fato, está precisando agora do peixe. Depois de aprender a pescar, mas agora precisa do peixe. Está com fome. Entendeu? Então, assim, esse conceito, e isso falando na ponta para o indivíduo, para o Bolsa Família, seguramente vale para a instituição que recebe uma verba que é importante para o custeio dela. E que tem medo, às vezes, de perder essa verba. Né? Então, você vê alguns exemplos corajosos de pessoas que criticam, que têm uma postura assertiva, entendendo que o que recebem, se é por direito, tem que estar assegurado e brigar por isso. Se não é por direito, tem que tirar mesmo. Então, você tem que... Então, na verdade, é uma atitude de ter coragem e ter essa mesma inquietude que nos
mobiliza a fazer alguma coisa para que o mundo seja melhor, ela tem que ser embutida no próprio cidadão para que a vida dele seja melhor, para que a comunidade dele seja melhor. E aí você sai da pessoa, do cidadão, para o sistema, para as pessoas, no sentido de para as confederações, para as federações, para esse modelo. Entendeu? É esse formato que eu acho que uma das grandes ações que a gente pode fazer é dar o exemplo, é dar essa sacudida, é dizer, ó, pode ser feito, olha, quer ver que pode ser feito, eu estou fazendo. Inclusive, vai pegar assim, vai botar o futuro do Brasil na nossa conta, ele começa agora, ele vai fazer essa gravação aqui, viu? Fala, Marco, todo mundo. Gente, Jorginho, meu irmão, infelizmente, o cara tá ali falando pra gente que a gente vai passar 2 horas, eu vou cortar em 3, vou fazer 2 episódios, e nós vamos tocar o barco, a gente precisa aprender a fazer esses cortes também para poder viralizar, tá bom? Jorginho, por favor, a câmera é essa, o que é que você teria a dizer para quem você quiser, final aí. Olha, assim, primeiro eu quero dizer, foi um grande prazer, é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer acompanhar e fazer parte dessa história, né? Eu tenho aí um orgulho grande de estar do seu lado, estar acompanhando algumas dessas ações, e quero dizer o seguinte, essa vontade de fazer um país melhor, de viver um país melhor, de ter um país melhor, ela é uma coisa que é a construção de um legado que é para nossas gerações, para nossos filhos, para nosso país, para nossa vida, né? E, assim, quando você fala daí da nossa conta, eu diria o seguinte, é da conta da gente construir um universo, construir um mundo, universo, eu falo, um ambiente, construir uma história onde bons princípios, de alguma maneira, tenham seu espaço de dar bons frutos, né? A gente não pode viver em cima de um país que cresça pelo atalho, que premie o que é corrupção, premie o que é equivocado, que ache que o sucesso está ligado ao que se constrói, ao que se obtém de resultado e não como se constrói. Né? Então está na hora da gente ter um país que tenha orgulho de si próprio, da forma com que as coisas são feitas. Né? E eu tenho muito orgulho, eu tenho certeza que esse país existe, que esse país está aí, e que as boas pessoas hoje estão muito mais caladas, a gente vê o ruído das pessoas que não são tão sérias, e a omissão das pessoas que são sérias muitas vezes. Perfeito. Então, parabéns de novo por essa iniciativa, que de alguma maneira convida essas boas pessoas a refletirem e a agirem efetivamente. Né? Porque a reflexão é positiva, mas sem ação a gente fica só no campo do sonho. Maravilha. Não é isso? Vem cá, Tamo junto, abraço aqui para nós. É da nossa conta. É da nossa gente, conta. Só para ele colocar, o que o Jorginho falou foi muito importante. Vai depender, sim, dessas pessoas que acreditam nesse movimento e que não têm medo, né, de se colocarem à disposição. Liguem, participem do movimento de cidadania, participem do movimento de Via Cidadã, dê ideias. Se você estiver em casa, assim, dizendo o que é que eu posso fazer para transformar esse país, venha para cá. É legal, é gostoso, dá propósito de vida, transformador, né? E você se torna um imortal, invencível, até que sua vida acabe. Fala, máquina. Fala, máquina. É isso aí.